Então, nesse instante, nós vamos acalmando os nossos corações, abrindo as portas do nosso lar, de onde quer que nós estejamos, para os mentores que estão aqui junto conosco, cuidando de nós, do nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Agradecemos a presença da equipe de André Luiz, de Emmanuel, que já nos acompanha há tantos anos. E pedimos que nos inspire, nos auxilie a melhor compreender todos os ensinamentos dessa noite. E assim nós vamos acompanhando a nossa querida amiga Cristina na prece de hoje à noite. Mestre Jesus, agradecemos essa bendita oportunidade de estarmos reunidos aqui, encarnados e desencarnados, para mais uma vez estudar o livro do nosso querido irmão André Luiz. Ó, Mestre, ajude que possamos absorver esses ensinamentos, que possamos ter a sabedoria de colocá-los em prática, exercitando a nossa forma íntima, nos modificando, que possamos todos estar conectados com a equipe espiritual, todos aqui recebendo as dádivas do Espiritismo. E agora, Senhor, que possamos manter as vibrações de paz conectados e emitindo para todos aqueles também que não puderam estar aqui. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, André Luiz rodeia o toco, fala de um monte de coisa importante e a gente sempre acaba voltando para o aspecto fundamental da qualidade do pensamento. Nesse capítulo especialmente, a gente vê aí nesse momento de transição entre a vida corpórea e o plano espiritual, o que o poder mental pode fazer em relação ao nosso equilíbrio. Então, a gente vai estudar hoje essa situação de 3 espíritos que a gente não sabe quanto tempo já passaram pelo umbral, mas que continuam ainda completamente perdidos em relação à realidade em que eles se encontram, né? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção é que a gente já tinha visto nos capítulos passados aquele ataque que eles estavam passando pelos espíritos mais inferiores, mais enfurecidos, que não estavam aí felizes com a ajuda que a Mansão da Paz dava aos espíritos necessitados e sofredores, né? A casa é protegida por muralhas, a gente já viu que até a analogia que André Luiz fez em relação a como se fosse um convento, um mosteiro. E aí, depois que a gente já passou aí por dentro da mansão, ele mostrando um pouco a chegada daqueles espíritos necessitados e que estavam prontos para receber ajuda, eles saem e vão na parte de trás da Mansão da Paz. E aí o que a gente percebe é que é uma área intermediária entre aquela parte super pesada do umbral e a Mansão da Paz. Então a primeira coisa para a gente pensar é que até esse enquadramento dentro do umbral, né, às vezes a gente se pergunta, para onde será que eu vou? Não existe um lugar
absolutamente definido. O lugar que a gente vai estar, depois que a gente morrer, vai estar completamente alinhado com a nossa consciência, mais leve ou mais culpada. A nossa consciência de ter passado para o outro lado ou de ainda permanecer apegado às coisas da Terra. Então, existe essa, de alguma forma, uma barreira vibratória além da muralha, né? Então, a parte da frente a gente vê aqueles super enfurecidos, a parte de trás, esses que já estão um pouquinho melhor, já estão começando a querer pedir ajuda, mas ainda não estão prontos para receber ajuda, ainda são aí atacados pelos seus obsessores, né? Os outros espíritos desencarnados a quem eles, de alguma forma, têm uma dívida. E essa parte, esse anexo à mansão, onde funciona como um filtro, onde eles recebem algumas pessoas que já estão quase prontas para entrar dentro da mansão. É a proteção que é feita para preservar o equilíbrio da mansão da paz. Então, ao mesmo tempo que a ajuda é dada de acordo com a capacidade de entendimento de cada um, sem colocar em risco o trabalho do bem que é feito lá. Outra coisa que é interessante que ele faz em relação à morte, a gente fica pensando, né, que a gente vai morrer e os problemas vão acabar, e não vão. A gente está vendo aí esses 3 indivíduos, a história dessas 3 pessoas que estão aí nesse cativeiro, na parte posterior, que eles ainda continuam sentindo tudo o que eles estavam sentindo. Por quê? André Luiz explica que a morte é o primeiro passo para o encontro conosco mesmos, com aquilo que nós somos, porque cada um de nós veste uma máscara social, né? Seja com a nossa família, seja no trabalho, mas que nem sempre reflete o que a gente é por dentro, aquilo que a gente sente, né? E é necessário que exista esse verniz social, mas quando a gente morre, o espelho fica absolutamente perfeito, refletindo aquilo que a gente é, refletindo principalmente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, dependendo da semente, das escolhas que eu fiz aqui na Terra, eu vou estar encontrando com a colheita logo depois que eu morrer. Olha que coisa importante isso, né? Porque a gente fica imaginando muitas vezes, né, que a gente faz aqui, paga aqui, né? Tem até o ditado famoso. Muitas vezes não é. E a gente não precisa se preocupar com a justiça divina, né? A gente tem que se preocupar com a justiça, da gente fazer justiça pelas próprias mãos, porque a justiça vai vir no tempo certo, na hora certa. E aí ele fala que o criminoso sempre vai estar ligado com o seu sentimento de culpa, com o seu crime, que é exatamente o que a gente está vendo ali no exemplo desses 3, né? A outra coisa que eu achei muito interessante que mexeu comigo é Silas explicando. É muito mais fácil a gente entender sofrimento do que a gente entender o amor verdadeiro. Porque a gente vive imerso num campo vibratório negativo. Primeiro porque aqui a Terra é um planeta de expiação e provas. Quem vive aqui na Terra somos aqueles espíritos ainda que estão endividados, que já fizeram muita coisa errada e que precisam passar por esse sofrimento como parte do seu processo de despertamento consciencial e regeneração. Então, a hora que a gente chega lá do outro lado, fica mais fácil da gente entender o que é o sofrimento. Então, até esse lado de compaixão é importante. Porque a gente sabe que é muito difícil para uma pessoa, por exemplo, que teve câncer, ou não teve câncer, entender alguém que tem câncer. Ou alguém que nunca passou por um divórcio, falar com uma pessoa que está se divorciando. Ou que perdeu um ente querido muito próximo, com outra que nunca experimentou a morte próxima de alguém querido.
Então, esse aspecto das pessoas que estarem ajudando lá a terem esse relacionamento tão próximo com o sofrimento, faz com que elas tenham um nível de empatia e compaixão muito maior, né? Então, à medida que a gente se desenvolver, a gente vai entender melhor o amor e a gente vai saber amar melhor. Por enquanto, a gente consegue entender o sofrimento melhor do que a gente consegue entender o amor. A outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava falando dessas diversas áreas aí nesse campo central e satélite da Mansão da Paz, né? Eu lembrei da parábola de Jesus da veste nupcial. Você vê que é exatamente isso. A veste nupcial que Jesus estava falando, claro, o exemplo dele era em relação aos profetas, em relação aos primeiros cristãos, e depois a expansão do evangelho para todo mundo, convidando todo mundo para essa festa, né, de paz. Mas a veste nupcial é o quê? São os nossos pensamentos, a qualidade do nosso pensamento. Enquanto a gente não atua aquilo que a gente pensa para um lado positivo, eu não vou estar pronta para receber ajuda. E eu comentei isso com vocês, que há 2 semanas atrás eu fui nesse workshop no Omega Institute e foi muito engraçado porque um dos trabalhos que ele fazia era a gente ficar repetindo o que a gente queria. Então, eu sou saudável, eu sou feliz, eu estou em paz, enfim. E em vez da gente focar no problema, a gente substituir e focar no que a gente quer. Mostrando aí uma pessoa que não tem nada a ver com o espiritismo, sugerindo como um processo de cura essa reabilitação da qualidade mental. Enquanto a gente tiver aprisionado as nossas dores, aos nossos problemas, enquanto a gente estiver toda hora reclamando, falando só daquilo que incomoda a gente, seja do chefe, seja da família, do marido, da esposa, da doença, do trabalho, mas a gente vai sofrer. Então, a gente lembrar que o pensamento, ele está colocando gasolina dentro daquela fogueira de coisas ruins que a gente não quer. Então, a gente não quer, a gente continua falando, a gente aumenta o volume ao invés de diminuir. E ele fala, mais para frente a gente vai ver, a única forma da libertação é a mudança desse pensamento, né? Outra coisa que é importante a gente saber é essa área umbralina está muito perto do plano material, dos encarnados aqui. Então, o que a gente percebe com isso? Bom, primeiro que é a lei de atração, né? Porque se a Terra fosse um planeta super evoluído, de onde só prevalece o bem, esses espíritos não teriam afinidade de estar aqui. Existe uma simbiose, uma interseção. E quando a gente está pensando no mal, ou a gente está triste, ou enfim, focando no negativo, assim como focando no positivo, a gente vai estar em sintonia com essas testemunhas invisíveis que pensam como a gente. É por isso que quando a gente está com um problema e a gente fica só enfurnado no problema, pensando mais, cada vez fica mais difícil de sair. Quando alguém está em depressão, quanto mais em depressão, mais difícil é conseguir sair do buraco. Porque junto com o meu halo mental, eu estou me ligando com todos os espíritos ao redor do planeta Terra, que tem a mesma sintonia. O que é assustador. Da mesma forma, no momento que eu faço prece, no momento que a gente faz um estudo como esse, num desejo sincero de aprender, de nos melhorar, a qualidade dos espíritos que estão aqui com a gente são espíritos que também estão querendo aprender. São espíritos que estão querendo ajudar a gente. Então, naturalmente, o nosso campo mental vai
se alterar e se alinhar com aquelas entidades que pensam como nós. As outras que não estão interessadas, elas vão procurar outro lugar. Elas não vão ficar aqui. Porque a gente sempre quer ficar perto de quem pensa como nós, né? Bom, outra coisa interessante ele fala que são milhares de espíritos. Olha que coisa maluca isso. Milhares. Olha que eu penso na escola dos meus filhos, que é uma escola grande, que tem, não sei, 700 crianças. São todas essas crianças multiplicadas por X, todas sofrendo, gritando. A gente que já teve filho pequeno, quando o filho dá aqueles ataques de manha mesmo, né, de tantrum mesmo, uma criança, 2 crianças, a gente já tem vontade de pular pela janela. Você já imaginou o que significa 1000 pessoas chorando e gritando? Que assustador que deve ser uma coisa dessa. E além disso, a gente percebe com ele, com o André Luiz, que não é só a parte auditiva, é a parte visual, é a parte sensitiva dele, é o odor. Então, a gente percebe que todos os sentidos estão aflorados quando a gente está no plano espiritual. Isso não vai mudar. Então, por si só, esse lugar que esses espíritos estão é um inferno. Né? Mas eles não estão abandonados. A ajuda está lá, eles estão perto da mansão, ele já foi criado esse campo intermediário entre a zona pior com o hospital, a escola. E assim que eles estiverem prontos, eles vão passar para o lado de dentro e conseguir ser protegidos. Protegidos de quem? Daqueles obsessores desencarnados que ainda continuam hipnotizando eles. Né? E todos que estão ali estão recebendo ajuda, mas tem que passar por aquilo porque eles abusaram de alguma forma do seu livre-arbítrio. Mas como? Eu matei, eu roubei, meu coração ainda está cheio de ódio. E isso tudo, esse meu comportamento ruim, funciona como algema que eu coloco em mim mesma no meu sofrimento. Então, enquanto eu não entrar naquela minha escadinha de inconsciência para semiconsciência, para despertamento, para sentimento de culpa, para vontade de acertar, e me ajustar com a lei, com a pessoa a quem eu me magoei, eu vou ficar sofrendo. Agora depende de mim, se eu vou sofrer um dia, uma semana, um ano, 10 anos, um século. E é muito fácil a gente perceber isso ele falando, né? Porque tem pessoas que passam por problemas semelhantes, ou a gente passa por problemas semelhantes a outras pessoas e uns sofrem uma semana, outros sofrem um mês, outros sofrem um ano, outros sofrem a vida inteira. Cada um lida com o seu problema de uma forma diferente. E o segredo aí é, se a dor muitas vezes é inevitável, a duração do sofrimento pode ser controlada pela gente, dependendo da nossa conduta mental, da nossa escolha. E a gente faz essa escolha todos os dias, né? Bom, aí ele fala um pouco do Orzil e esse lugar onde ele trabalha. Quando ele estava descrevendo, me veio a mente aquele amigo do Harry Potter, eu esqueci o nome dele agora. Então a gente vê que é um homem zarrão, grandão, né? Que ele fala, parece um urso até. Então, uma das primeiras coisas que me veio na cabeça é, puxa, o que será que aconteceu nessa trajetória dele de sofrimento para alterar o perispírito dele daquele tanto? Porque ele não devia ter aquela forma quando ele estava na Terra, mas pelas coisas erradas que ele fez e pelo sofrimento, pelos
anos que ele passou sofrendo aí nas zonas infernais, ele tomou uma forma diferente. E ele fala, é uma pessoa rudimentar, então ele não é intelectual, mas ele descreve como os olhos trazendo paz, mansidão. E aí vem de novo a gente sempre ouvir que os olhos são o espelho da alma, né? A gente percebe muitas vezes o que existe dentro do coração, dentro da pessoa, pelos olhos. E que nesse caso, mais importante do que o conhecimento acadêmico é a vontade de trabalhar pelo amor. Então a gente vê que ele errou, ele sofreu muito e ele está agora trabalhando. Pelo trabalho, ele vai angariar merecimento. Para quando ele tiver que retornar à Terra, ele vai receber ajuda. Ele vai receber ajuda de todos aqueles a quem ele já ajudou. Então, o trabalho no bem não pede perfeição. Então, não é para a gente falar, não, porque eu vou fazer isso, mas eu não consigo fazer direito, ou eu não sou perfeita, como é que eu vou dar passe se eu ainda brigo em casa? O chamado do trabalho vai de acordo com a nossa condição. E o plano espiritual sabe que cada um pode dar o que tem. Mas é da nossa responsabilidade que a gente dê o melhor que a gente pode. A gente se esforçar. Em vez de cruzar o braço e esperar chegar num ponto em que a gente acha que nós temos tudo para servir. Então, sempre há espaço para fazer o bem, independente do grau evolutivo que a gente tem, ou da imperfeição dos defeitos que a gente tem. Outra coisa que a gente percebe é esse ambiente é tão animalizado que ele tem cachorro para proteger. Então a gente vê aí mais uma vez a presença dos animais no plano espiritual funcionando como auxiliares, né? Não só no resgate, como a gente viu da caravana que tinha chegado no capítulo passado, mas nesse caso, protegendo essa zona, assustando aqueles que estão de fora, que não podem entrar. E só vão poder entrar a hora que eles quiserem de verdade ser ajudados. A hora que eles estiverem prontos para começar a trabalhar na própria regeneração em vez de apontar o dedo para o outro. E as 3 pessoas, elas estão em celas. E a gente já viu em outros capítulos ele fazendo uma analogia da justiça dos homens com a justiça divina, né? Da mesma forma que a gente vê aqui algumas pessoas tendo que ficar isoladas para a sua própria proteção, mas também para proteger o resto, a mesma coisa acontece lá, né? Enquanto elas não passarem desse momento de revolta, elas vão continuar lá, presas. Então funciona como se fosse um castigo para elas acordarem e falarem, não quero mais isso. Mas elas pelo menos já estão melhores do que as que estão do lado de fora. E as que estão lá do lado de fora estão melhores do que as que estavam do lado da frente. Então a gente vê que pelo grau de sofrimento que está nessa cela, ele descreve de uma forma horrenda o que ele está vendo, né? Parece filme de terror. A gente consegue imaginar como é que é o resto. Se na cela está menos pior, imagina o resto, né? E aí ele descreve mais uma vez a interferência do pensamento na realidade daqueles que estão lá dentro. O cheiro de podridão, a sujeira, o corpo machucado, né? Apesar deles estarem menos endurecidos, eles ainda são loucos do ponto de vista espiritual. Eles não têm um total controle de consciência em relação ao estado deles, aonde eles estão e o que precisa ser feito, né? Bom, aí o primeiro que ele fala é do homem que abusou do sexo,
roubou dinheiro e continua preso no cadáver. E a gente já viu essa história algumas vezes, né? Então, o que a gente precisa fazer para não ficar preso no cadáver, né? Ou daquela sensação de podridão, né? Porque a parte material vai se desintegrar. A forma da gente fazer isso é, na hora que a gente estiver partindo, na hora que a gente perceber, a gente pedir ajuda de verdade, né? A gente entender, não, esse corpo não é mais meu, eu não tenho que estar aqui. E é claro que se o nosso comportamento tiver sido bom, a gente vai ser resgatado nesse momento. Então, pelo nosso merecimento e pela nossa habilidade de receber ajuda, a gente vai ser resgatado. O segundo, a gente vê que tem um sentimento de apego ao dinheiro muito grande. E existe uma obsessão mútua entre ele e os 3 filhos. E aí vem a pergunta que a Fabi falou, né, em relação ao que a gente pensa daqueles que morreram. Por que estava falando isso? E a gente já viu isso em livros anteriores de André Luiz. A gente tem que ter muito respeito por aqueles que já partiram. Tudo que a gente fala, eles vão sentir. E muitas vezes eles vão voltar aqui na hora do sono e puxar o nosso pé. Falando, puxa vida, Ana, você falou isso de mim? Isso não era verdade. Né? Quem é você para falar isso? Você não é melhor que eu. E existe ainda um sentimento de ódio, de revolta, que pode transformar aquele espírito num cobrador para a gente. A outra coisa que é importante é, você vê, a gente viu no Corsino o que é que os pensamentos dele estavam criando, né? Nesse caso, o que aparecia era a imagem dos filhos, a imagem do dinheiro, e nesse caso, a causa, ele explica, a causa desses filhos terem sido ingratos é porque eles não receberam a educação que precisavam. Aí, mais uma vez, a gente vê a importância do papel dos pais, não só na educação acadêmica, mas principalmente no despertamento consciencial e moral dos filhos. Esse homem ainda pediu ajuda para os espíritos malévolos, tendo consciência de que o que ele queria era vingança. E aí, toda vez que a gente se amarra na vingança, a gente sofre a ação da vingança também. Não tem como a gente se vingar sem a gente se machucar, que é o que está acontecendo com ele. E o terceiro a gente vê que é um assassino. No caso dele, ele já está passando pelo processo de angústia, de remorso, de arrependimento. Então, ele está começando a subir a escadinha. Mas porque ele não foi julgado, ele não assumiu o erro na Terra, ele passa por esse filtro de sofrimento do outro lado e fica preso o tempo inteiro no acidente. E o que poderia estar acontecendo se ele tivesse cometido suicídio? Provavelmente ele estaria preso à cena do suicídio o tempo inteiro, a sensação de dor, né? Aquela imagem. Então a gente pensar que o que a gente não resgata, aquilo que a gente não tem merecimento para diminuir a nossa dívida, a gente vai encontrar do outro lado. Então, tá bom, errei, fiz um monte de coisa errada. E agora? Quer dizer que eu vou arder no fogo do inferno por X anos? Não. Todo o bem que eu fizer hoje para as pessoas que estão ao meu redor, para a sociedade, isso vai reverter em benefício para mim. Então, não é para que eu tenho que fazer o bem, porque aí eu vou ser ajudado. Não. Mas a gente lembrar que o bem apaga a imensidão de pecados. Então, se eu estou sofrendo algum tipo de desafio, dificuldade, eu lembrar que eu fazer a minha parte de alguma forma para ajudar os outros vai diminuir o meu sofrimento e vai diminuir o meu peso kármico, né? Bom, aí a gente já viu isso, a gente já comentou um pouco, no caso, esses que estão do lado de fora, eles ainda estão num estado completo de ignorância, completo de inconsciência, mergulhados na maldade. E aí, porque
eles têm essa dor do lado de fora, eles passam essa dor por lado de dentro, eles passam pela dor do lado de fora, né? E aí ele termina o capítulo falando que todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora dela. Achamos-nos livres ou prisioneiros segundo as nossas obras. Então não adianta a gente achar que porque a gente vai morrer não vai mais encontrar quem a gente não gosta. Provavelmente vai. Porque da mesma forma que existem laços de amor, existem laços de desamor que a gente precisa ajustar. Ele termina aí comentando da prisão que a gente mesmo cria, do impacto que os nossos pensamentos têm em todos os nossos órgãos sensitivos e que o único medicamento, o único antídoto para esse sofrimento é a mudança do campo mental. Seja o perdão, seja o sacrifício, seja o amor a mim, seja o serviço ao bem. É eu mudar o foco da dor para o amor. E para a gente encerrar agora, eu coloquei 3 pontos para a gente pensar. Uma é essa reflexão do que é a lei de ação e reação, né? O que significa isso na minha vida? Isso, o que eu estou passando hoje? É para eu me preocupar com o que eu fiz, mas eu entender que o acaso não existe. Que a lição que vem para mim nessa vida tem um motivo, que é eu aprender, eu desenvolver algum tipo de talento. Então, é eu pensar qual é o talento que eu preciso desenvolver nesse momento. E eu procurar me melhorar nessa área. A segunda coisa é sobre o nosso halo vital. Então, na hora que a gente for botar a cabeça no travesseiro, a gente pensar, se fosse fechar os olhos, imaginar e colocar cor, forma, cheiro no campo mental que nos rodeia, como é que ela seria? Seria de luz, seria de sombra, seria grande, seria pequeno, teria figuras, como a gente viu, teria imagens, né? Porque o halo, essa figura que a gente vai conseguir perceber a hora que a gente começar a meditar, vai refletir aquilo que a gente está por dentro. E se esse halo não é o que eu quero, eu tenho que jogar ele fora. E como é que eu jogo ele fora? Eu imagino ele e ponho no lixo. E coloco, substituo por uma coisa boa, por aquilo que eu quero, né? E aí a terceira é o Silas comentando que qualquer problema é de natureza mental. Olha só, né? Ele está falando do problema que a gente passa hoje, na carne, na terra, seja ele qual for. É sempre sintonia mental. A partir do momento que eu mudar a minha cabeça, o problema vai mudar. Então, para a gente repensar nisso, a importância da forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente envolve as coisas e os outros que nos rodeiam, né? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Agora vou tirar todo mundo do mute para a gente abrir para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Ana, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Fala, Gi. Essa linha de atuação da psicologia, que é da cognitivo, que é pensamento, comportamental, que é ação, é como a gente se comporta, a gente frisa isso o tempo todo, o poder do pensamento nas nossas vidas. E a gente mudando o pensamento, seja ele qual for, a gente consegue mudar o comportamento, consequentemente os nossos sentimentos. Então não é à toa que está tudo muito ligado com a física quântica, que está tudo muito ligado, esses livros agora, todos esses últimos, né, saindo a respeito realmente do poder do pensamento, porque tem poder. E se a gente pensar
que a gente, com a gente tem poder, e a gente vibrando com o universo e sabendo que esse universo está vinculado a zilhões de espíritos, então a gente precisa pensar na imensidão e na responsabilidade daquilo que a gente vibra e daquilo que a gente emite. Mexeu muito comigo esse capítulo, foi muito bom. E, né, tudo bem, legal você ter falado isso. E, Laís, eu tô pensando na nossa conversa hoje, mais cedo, né? Da página do Facebook, isso da gente mudar o foco, né? O foco do problema para o foco da esperança. Porque à medida que a gente começa a falar de esperança, a dor diminui e a gente começa a se curar também, né? Então a gente encontra uma forma diferente de encarar a realidade, né? A gente acha que está ajudando, mas a gente está se ajudando, né? Sim. Obrigada, Gi. Mais algum comentário? Lúcia, quer falar alguma coisa? Eu estava esperando se mais alguém queria falar, porque eu também senti que esse capítulo calou fundo. Pelo menos pelo comentário que a gente acabou de fazer, a gente vê que foi uma balançada de consciência, né? Tenho certeza que, apesar dos poucos minutos e da singeleza do trabalho que o nosso grupo faz, nós sentimos com muita clareza que diretrizes trazidas por André Luiz nesse capítulo vão melhorar a nossa renovação. E essa renovação tem que ser hoje. A gente não dá para deixar para fazer quando a gente for morrer, quando a gente estiver voltando para o plano espiritual. Tem que ser agora esse trabalho de, como você falou, de libertação, da nossa libertação das prisões. Prisões de todo tipo, de qualquer ordem, né? E a gente consegue essa liberdade mudando o campo mental. Então, como você falou, então, por exemplo, para quem tem... Desculpa, fala. Não, eu falei, a mudança é mental. Então, se eu tenho uma doença e eu fico focada naquela dor, naquela doença, quando eu morrer, eu não vou me libertar da doença. Olha que coisa maluca isso. Inclusive vitaliza, né? Com o pensamento, você está energizando o quadro patológico. Uhum. Então, Ou, da mesma forma, se o apego que eu tenho às coisas, ou o ódio que eu sinto das outras pessoas, isso vai comigo. Então, se eu não quero mais sofrer, eu tenho que jogar fora. E não é fácil jogar fora, mas a gente pode começar assim. Veio o pensamento, que a gente já sabe que não é o bom, a gente entrega para Deus. Seja feita a vossa vontade. É a lição que eu tenho, a experiência que eu tenho que viver, a lição que eu tenho que aprender. Então, está tudo certo. E corta na mesma hora aquela sintonia. E a gente faz isso 1, 2, 10, 30 vezes por dia, né? Uhum. Não é fazer uma vez e fica feito, não. Não, durante anos, né? É isso, valeu. Alguém mais quer comentar antes da gente encerrar? Não, eu queria comentar, porque até um livro da Joana de Anjos que eu estou lendo, mas está lá no meu trabalho. Eu até escrevi sobre a questão do pensamento. Eu posso até colocar amanhã, que eu não estou com o livro aqui, eu deixo ele lá no meu trabalho para começar o dia, mas falando disso. E nas minhas palavras, né, pensar que você cria a vida feliz que você quer, e aí você focaliza naquilo, né, no seu pensamento. Então, assim, todos os dias, né, o que ela diz, né, crie aqueles objetivos felizes, né, que é claro, os objetivos felizes significa o bem
não só para mim, mas o bem de todos, né? Porque o bem que é o bem verdadeiro não é aquele bem que é só bom para mim, é aquele que faz, que é para todos, né? Para todos que estão em volta. E quando a dona Lúcia falou, né, substituir isso todo dia, né? E se a gente pensar que a gente tá, quantas em quantas das nossas encarnações nós estamos fazendo exercício no pensamento negativo, na disciplina, né, da negatividade, do pessimismo e de tudo aquilo. Então, quer dizer, mudar, né, a vibração vai requer também esforço, muito esforço. Então, nós não cultivamos, né, aquela negatividade de uma hora para outra, então é um trabalho diário substituir e tem que ter esforço, não vai desaparecer por mágica, né? Esforço contínuo. O nosso comportamento, o nosso pensamento já está viciado, né? E como qualquer vício, a gente precisa trabalhar para cortar aquele vício. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então tá bom. Lúcia, você quer fazer a prece final pra gente? Por favor. Quem? Eu? Sim. Ah, faço sim, com prazer. Então, exteriorizando a nossa alegria e a nossa gratidão por esses doces minutos de espiritualidade, de paz, de luz que nós podemos viver, queremos oferecer aos benfeitores amigos as nossas vibrações que possam ser recolhidas por eles e utilizadas para, de alguma forma, minimizar o sofrimento na face da Terra. Então, mergulhadas nessa energia positiva das nossas reflexões, nós mentalizamos paz, amor e luz para o planeta Terra, para todos os países, para a nossa família, para nossos amigos, para todos os espíritos que sofrem qualquer tipo de sofrimento, encarnados ou desencarnados. E muito especialmente que aqueles que estão nesse momento sendo amparados pelos benfeitores espirituais possam despertar, possam ter consciência de que o amor do Pai não nos desampara nunca. Vibramos com um carinho especial pelos nossos lares, porque nós sabemos que é lá que está a nossa tarefa maior. Que Deus abençoe nossos cônjuges, nossos filhos, que o nosso dia a dia possa ser sempre dentro dos padrões ensinados por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.